é a vida. Ela foi cabeleireira por quase 10 anos no Reino Unido de muitas celebridades internacionais, incluindo nossa voz do milênio, Elza Soares. Ela é uma mulher trans, pai, avó e professora de escola pública. Ela é graduada em Letras em Inglês, licenciatura pela Unesa e em Pedagogia pela UERJ. Ela também é especialista em gestão pública na cultura e atuação de agente cultural pela UFRRJ, enquanto ativista LGBTQIAP+. Ela também trabalhou na ONG britânica Sahir House, do Reino Unido, em ações de inclusão de refugiados vindo do Oriente Médio, América Latina e África. Mestranda em Educação, com nota máxima do Grupo de Estudos em Gênero e Sexualidade e Interseccionalidades na Educação e Saúde, ela é pesquisadora em Linguagens, em Políticas Públicas, Cultura e em Direitos Humanos pela UFRJ, além de ser bolsista CNPq e colunista do Jornal 247. Minha convidada de hoje é Sara Wagner York. Estou aqui. Que honra, que prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, entrevistador. Eu acho que a gente tem uma conversa boa aí para tecer. Tem algumas pequenas retificações nesse trecho de apresentação. Você me apresentou como mestranda, né? Não só mestranda, mas esse sonho foi completo esse ano. Eu sou hoje, acho que um dos poucos casos, né, que existem. Eu acabo de passar no 4º processo seletivo de doutoramento. Então, quatro possibilidades aí de doutoramento. Uma das possibilidades é em psicologia social, os outros 3 em educação. A gente ainda está decidindo aí para qual universidade que a gente vai. Então você é doutoranda. Eu sou doutoranda em 2020. Que maravilha. Sara Wagner York, quem é você? Exatamente, eu acho que eu sou esse combo, né, de coisas. Uma travesti que reivindica o posto de travesti, não porque me foi dado, né, mas porque é uma condição de algumas de nós. Eu entrei com processo de correção judicial, correção civil, de nome e gênero em 2012, e o juiz ele determinou em 2018 que eu poderia chamar Sara, que ele entende, que ele acha maravilhoso, mas que mulher eu não seria. Então, na cabeça desse juiz, eu posso até ser a Sara, mas ser mulher não. E é exatamente de posse desse documento que toda a minha luta é instaurada. Eu poderia abrir mão desse dado e fazer uso da lei, né, como hoje é, mas eu acho que é muito importante alguém como eu trazer para a questão atual problemas do nosso tempo. Eu tenho muito falado sobre isso, e eu acho que é um problema do nosso tempo ser uma mulher que não é reconhecida como mulher em seu tempo. Eu tenho meio século de vida, e nesse meio século de vida, a minha luta ainda é tentando justificar a mulheridade que o sistema jurídico, até o ano de sua compreensão máxima do que é ser mulher ou homem, não pôde me atribuir. Sara, que absurdo isso, porque, olha só, na primeira temporada do programa Entrevistador Digital, eu terminei com a Nani People e com a Tchaka. E a Nani, a gente conversou sobre o nome, né? Porque hoje ela chama Nani Pessoa no RG, na carteira de trabalho, na habilitação. Não é mais Jorge Demétrio. Por que você também não é, Sara? Então, eu acho que algumas pessoas elas vão pegar políticas públicas e atenderem a si mesmas,
né? Elas vão pegar aquilo. Sabe aquilo que a gente diz, entrevistador, pegar um limão e fazer uma limonada? Tem gente que vai fazer uma limonada, tem gente que vai jogar o limão fora, tem gente que vai fazer outra coisa. Eu, de posse de uma coisa que pode reverberar uma série de outras problematizações para pessoas da minha geração e gerações que virão, eu prefiro utilizar esse dado como um complexificador para o meu tempo. Porque seria fácil pegar a lei que eu lutei tanto para que ela existisse, eu, Bruna Benevides, Similarra, Pauliotti, eu sou uma das relatoras. Já ouviu, eu sempre pergunto, já ouviu falar dos dados da ANTRA? As pessoas, claro, relatório, você sabe quem escreve? As pessoas não sabem que eu sou uma das autoras. Então, Olha assim, só. o grande absurdo nosso ainda não é produzir o dado, é você fazer com que alguém respeite o dado que eu produza e minimamente dê a fonte do dado que ecoa. Claro. Né? Então, na verdade, só para a gente entender, você não quer como Léo Áquila, por exemplo, que agora na certidão dele está escrito como mulher. Na Só minha que também assim, está escrito Sara. foi um Sabe, assim, processo. para Só que foi um nós, processo, desculpa te interromper, sim, foi um claro. processo jurídico, foi um processo com advogados que durou anos e que Sim, teve muita grana envolvida, tudo, mas ela conseguiu. Você não sim. quer por esses métodos, é isso? Nós conseguimos isso, o direito que Léo Áquila, que assiste Léo Áquila hoje, que é conseguido com muito dinheiro e tudo, nós conseguimos isso para que qualquer travesti, esse é o grande ganho dos movimentos sociais em 2020, em 2018, sobretudo, Uhum. porque nós conseguimos não precisar ser Léo Áquila para conseguir acessar o mesmo direito que cabe aqui, Isso é muito importante. que pode acessar uma Léo Áquila. Então, assim, se a gente precisar ser Nani People para acessar o mesmo direito, o que dizer para a pessoa que não tem a menor condição, nem apoio familiar, muitas vezes, para isso? Então, a nossa questão ela é uma questão muito mais profunda e ela é revestida, entrevistador, com um comprometimento político, ético, estético para um tempo de grandes mudanças e, sobretudo, de propositividades. Né? O que eu Certo. estou tentando te dizer? Eu estou dizendo que mais do que ser reativa, olha, me falaram que eu sou travesti, ou que eu sou gay, ou que eu sou isso, ou que eu sou aquilo. É dizer assim, a partir disso que você é, o que você está propondo? Né? E eu acho que nós temos proposto muitas coisas, e isso talvez seja muito mais positivo do que ser só reativo. Né? A gente está aprendendo a se livrar dessa reatividade com esse governo que nos É mais do assiste. que lidar com o nome e é um processo político, né, Sara? Eu acredito que sim. Seria como olhar para você, perdão, seria como a gente olhar para você tentando enquadrá-la, né? Quer dizer, é homem, é mulher, não, mas tem barba, mas o cabelo é grande, mas está usando maquiagem. Quer dizer, é muito mais do que ser uma pessoa que propõe, né, um certo desconforto no campo da imagem. Eu acho que a sua não resposta em dizer eu sou isso ou aquilo é muito maior e provoca muito mais. Né? Então, assim, a gente está muito mais nesse caminho de ser menos ruptivos, né? Ou como que eu posso dizer, identificados por alguma coisa, do que certamente por outro motivo. Entendi. E me diz uma coisa, como é que foi? E na verdade eu quero deixar bem claro aqui que eu sou extremamente leigo no assunto LGBTQIAP+, apesar de fazer parte mas eu gosto sempre de trazer pessoas aqui para poder explicar para o nosso público, porque o nosso público ele também é heterossexual, ele não só é LGBT. Mas o nosso público LGBT
ele está acostumado ao close, ele está acostumado à noite, ele não está acostumado a ver uma mulher trans, travesti, estudada, doutoranda, professora. Então isso é muito importante. Então eu quero saber o seguinte: você é o que, Sara, para a gente se identificar no LGBTQIAP+? Você é travesti ou mulher trans? Ou as duas coisas? Eu acho, eu acho que eu sou sapatão. Não tem o S, aquele GLS de sapatão? Tem, Então, eu acho que eu tem. sou sapatão. Perfeito. É, tenho, tenho lutado para que, de alguma forma, né, esses pontos eles sejam cada vez menos frequentes quando não citados dentro de políticas públicas, né? Certo, Mas eu não sei exatamente quem que eu sou dentro da sigla, não. tá. Eu tenho um filho de Sim. 30 anos e sou avó de um Olha, menino de 5. Então, a minha relação com a mãe do meu filho é uma relação que ela é compreendida como uma relação entre duas mulheres. Eu sou mulher, ela é mulher, então seria uma relação lésbica. Eu sou certo. sapatão? Então, Pode ser bom, uma esse é um mulher ponto. trans gay. Pode ser uma Não mulher trans sei. gay, Eu sou né? Não dá para saber. apaixonada pelo altruísmo do Falo. Eu acho que o Falo ele é atrevido. Eu acho que os homens eles são muito engraçadinhos. Eles é tipo Playmobil, sabe? Eu acho bonitinho aquilo. Então também gosto de fazer isso. Então, como apaixonada em homem e sendo trans, será que eu sou hétero? Assim, o que eu estou dizendo é os escapismos, né, ou esse acelerado dito eu sou isso ou eu sou aquilo, ele já vinha sendo discutido por Michel Foucault. Né? O Foucault ele vai dizer para a Sim. gente que quando a gente entra nessa marca da identidade, a gente está atendendo à lógica que sempre resistiu, que sempre Ex- existiu. Né? Então, não sei se eu estou muito afim de querer entrar dentro daquela caixa, no sentido de dizer, olha, sou isso, eu sou aquilo. Mas eu tenho pensado que por muitas vezes eu me sinto travesti, eu me identifico como travesti na educação e da educação, porque quando eu fiz o meu processo de formação, eu já era travesti, eu já era essa pessoa que está falando com você, é, mas eu também, hoje, dentro de sala de aula, como professora de informática na educação, no curso de pedagogia da UERJ, eu também sou travesti. Então, eu sou uma travesti da educação. E eu acho que esses dois pontos, ser uma travesti na educação e da educação, eles vão reverberar de modo análogo a o que a gente costuma dizer quando você diz, olha, eu sou uma mulher das artes, ou eu sou um homem da história, ou eu sou uma feminista preta. Eu acho que alguns desses sintagmas identitários, por assim dizer, que vão acionar muitas pautas emancipatórias, eu acho que esses sintagmas eles nos ajudam a entender algumas demandas de sujeitas da nossa época, deste nosso tempo. Uhum. E você falou agora há pouco que você, estudando, já era travesti. E você Sim, dando aula, já era travesti. Me diz sim. uma coisa, Sarah Wagner York. Como era a questão do bullying, a questão da discriminação, a questão da LGBTfobia com os professores e com os alunos? Sim. Bom, a escola é um espaço de disputa de narrativa, como qualquer outra instituição, mas na escola a gente vai aprender ali os nossos primeiros valores
nos aspectos relacionais, né? O que significa que, estando naquele espaço, você está muito propenso a levar todas as discussões boas e ruins que você tem já no seu âmbito doméstico, ou seja, na sua casa, com a sua família, mas também confrontar aqueles amontoados de tantas outras corporeidades que emergem naquele espaço. A escola é um lugar que, durante muito tempo, foi tida como um cenário demoníaco para muitas pessoas, para muitos corpos. Para o meu não seria diferente, né? A gente sabe que a escola promove a expulsão escolar daqueles sujeitos que não se adequam àquela estrutura. E eu acho que durante Seja muito... um autista ou um LGBT, né? Eu acho que seja qualquer coisa que não se adeque, né? Que não se enquadre, né? Que não se enquadre nos processos formativos ditos capacitistas, né? Esse aspecto onde a capacidade ela é medida a partir daquilo que eu acho que é ser capaz. Então, como eu não sou uma mulher que sei nadar, por exemplo, eu jamais vou propor uma prova de natação, porque eu acho que para poder avaliar tem que ser correndo, porque eu corro, né? Então, aquele que voa, eu não quero saber. Então, nós temos essas estruturações que são do campo da sala de aula. O bullying, ele foi uma palavra que serviu durante muito tempo, e serve até hoje em algumas instituições, para acobertar práticas criminosas, né? Uma delas é o racismo, outra é a transfobia, outra são várias, né? Então, ao chamar você, por exemplo, de preto e falar que você não vale nada, que você é de segunda categoria, que você é mais burro do que um aluno branco, por exemplo, que é uma prática criminosa racista, na escola isso, por muitas vezes, ganhava o aspecto de bullying, né? E aí a gente ia deixando passar. Quando era interessante, né? Porque os nossos sistemas, tanto o sistema penal, ele não é tão diferente daquilo que a gente tem na sala de aula. Então, se na sala de aula o filho do rico fala isso, a gente chama de bullying, dá um tapinha na bunda, né? Vai sentar lá, Cláudia. Mas se é o filho de um pobre e eu já estou com ele por aqui, porque além de tudo ele é afeminado, aí a gente faz um escândalo maior, chama pai, chama não sei o quê, e aí legitima. Pobre, preto, né? Além de É tudo, essa né? a lei, é. Então a gente sabe que essa lei, né, a seletividade penal nos sistemas, e aí começa na escola, ela atenderá esses diferentes sujeitos no limbo, né? Que é o pobre, o preto, né, o sujeito periférico, ou seja, aquele que a gente imageticamente não foi ensinado a ver com determinado respeito ou possibilidade de inserção em uma vida social maior. Entendo perfeitamente. E assim, é extremamente grave, né? E falando disso, dessa gravidade, porque tudo que a gente está vivendo, um momento político muito sério, um momento político muito complicado, eu queria dizer para você, perguntar para você, Sara, o que está destruindo o Brasil? Eita, é interessante isso, né? Uma pergunta quase que capciosa. Eu acho que fizeram uma sacanagem com a gente, sabe? Assim, eu acho que nós estamos vivendo um estado falido há algum tempo, no sentido de falido não por conta do PT, do PSDB ou de qualquer coisa. Não estou falando desse estado, estou falando do estado-mundo, né? Nós temos aí um mundo-nação e a gente tem vivido uma estrutura que talvez ela seja muito, muito perigosa, uma vez que a gente assume que o capitalismo não deu certo. Por outro lado, nós temos a emergência de alguns sujeitos, e aí fica parecendo que, como a gente chegou agora nesse espaço, a gente tem que trazer alguma resposta. Eu não tenho obrigação nenhuma de dar resposta para esse tempo presente. Muito pelo contrário.
Eu acabei de chegar nessa festa, não comi nem um pedaço desse bolo, e você está dizendo que eu tenho que provar que eu sujei o sanitário sabe, com vômito de docinho de festa? Eu nem cheguei na festa, sabe? E, de repente, a gente que tem que trazer alguma demanda, nós somos historicamente retiradas de processos, inclusive de respeitabilidade, há muito tempo. Há muito tempo. Eu pergunto a você, quantas travestis você entrevistou no seu programa que pudessem te contar a história política do Brasil? E eu devolvo a pergunta, eu sei que a pergunta foi retórica, mas eu devolvo a pergunta para você, te perguntando o seguinte: quantas travestis você conhece que não precisaram se prostituir, que não precisaram trabalhar em casas noturnas, que não precisavam dublar à noite em casas noturnas? Eu acho que eu conheço muitas. Eu acho que eu conheço muitas, e conheço muitas, sobretudo, que descobriram também, de certo modo, prazer em serem prostitutas. Né? Eu não estou falando isso, porque eu acho que é uma Sim, profissão super claro, digna, viu? Que deixa muito claro. bem claro. Mas eu acho que existe um problema muito sério, um problema muito sério de representação, em que nós somos acionadas sempre como se agora a gente, já que a gente está podendo falar, então traga uma boa nova. Sabe assim? Nunca pode falar. Agora que você está fazendo falar que você traga uma boa nova, você sabe, vai se danar. Né? Assim, Pode falar fuder, tá? Não tem problema. a gente não quer, né, trazer uma boa nova. Não, é o contrário. Eu acho que quando você, por exemplo, se predispõe a fazer um programa como o seu, você está lançando mão primeiro, de um arsenal de perguntas e possibilidades da esfera daquilo que você percebe. Segundo, você está contribuindo para outras formas de geração de registro documental de um tempo que não retrocederá. Né? A gente não vamos viver uma outra pandemia para falar, vamos registrar agora. Né? Não, eu acho que o registro ele é único. As minhas falas e as falas que você foi produzindo, eu sei porque acompanho algumas, acompanho seu trabalho, né? Ia falar eu acompanho algumas, não, mas eu acompanho seu trabalho, então já vi algumas de suas entrevistas, e a gente vai percebendo assim, se não fosse você fazendo certas perguntas que são extremamente confortáveis e outras que são extremamente desconfortáveis porque nos fazem pensar em outras dinâmicas, quem faria isso? Porque daqui a 200 anos, eu acho que a Globo fará isso. Só que a Globo não fez isso em 2020. E ela tinha poder para fazer. Então, eu acho que esses registros, eles, voltando à pergunta que você me fez lá atrás ainda, né? Eles são os registros que vão não só deixar marcado como algumas sujeitas resistiram e fizeram de um outro modo, mas eles também registrarão possibilidades que o nosso olho viciado ainda não concebe. Existem uma série de perguntas nesse exato momento, entrevistador, que estão sendo respondidas e que você não fez. E eu estou respondendo a uma infinidade de perguntas que, sendo limitada pelo tempo presente, talvez eu ainda não conceba, mas a resposta já foi dada. E elas estão aqui. Elas estão aqui e elas estão fazendo com que isso seja uma composição de uma episteme, né, de um conhecimento, de um modo muito profícuo em estar aqui nesse momento presente.
Eu acho que essa é a minha grande questão, né? Quando você pergunta, você conhece, você sabe, eu acho que é o registro daquilo que talvez a gente não consiga ainda apalpar, porque as perguntas todas que virão aqui, provavelmente, elas sejam muito proximais daquilo que a gente deseja captar, mas elas ainda sejam tão distantes daquilo que a gente gostaria de ter como arquivo. Que bom que você entendeu o meu programa, que bom que você entendeu minhas perguntas. É exatamente isso. A gente precisa se mexer, a gente precisa mostrar o que às vezes não aparece e simplesmente mostrar o que só está desnudo e que as pessoas só estão vendo a aparência. É exatamente isso que eu penso e eu acho que você entendeu, super entendeu a proposta do entrevistador digital. Muito obrigado por isso, viu? Assim, eu acho que a proposta, a proposta, ela foi sendo construída e eu assisti algumas de suas lives e ela foi me chamando a atenção porque o registro que era feito, ele não era um registro documental do campo da memória, era um registro da percepção do sujeito de si naquele contexto. Né? Agora, isso é de uma potência e de uma sensibilidade que eu busco ter por ser professora. Não é? Eu não sei se a gente ainda está preparado para uma coisa desse tamanho. Eu acho que a gente ainda é muito medíocre. Eu acredito que das milhões de informações que você está emanando nesse exato minuto, seja com o olho, seja com o contorno, pouco tem sido, sabe, será de fato traduzido para aquilo que a gente quer dizer. E isso faz parte das relações e das subjetividades que colocarão sujeitos em primeiro, segundo, terceiro ou milésimo lugar na fila da vida. E você se preocupa com isso, Sara? Eu fui moradora de rua. Certo. Eu me preocupo com. Eu me preocupo com. Eu acho que eu me preocupo com. Eu me preocupo com o que é ligeiro. Eu tenho muita preguiça do que é ligeiro, porque eu fui descobrindo que o ligeiro, em 2000, nos anos 2000, ele não significa ser rápido, ele significa ser veloz sem ser preocupado com a potência ou com a, a qualidade em si. Uhum. E eu acho que existe um tempo técnico de perguntas e respostas, inclusive, que vão dizer isso. Vou te dar um exemplo para que fique palpável, talvez, aqui para nossa conversa. A gente discute uma coisa que é absurda. Qual que é a coisa mais absurda quando se fala em população trans no mundo? Né? Não são as mortes no Brasil apenas. O Brasil é o país que mais mata a população trans no mundo. Mas é o fato de 35 anos ser a idade, ser um dado, né, A expectativa de vida. A gente não diz expectativa, a gente vai da estimativa. Estimativa, perdão. Isso, que é um pouquinho diferente. A questão é, por que 35 incomoda tanto de uma estimativa de vida, mas quando eu não quero te ouvir, esse tempo ele é relativizado de outra forma. Uhum. Então, talvez a profundidade de uma conversa como a nossa nesse momento, para mim, ela tenha muito mais significado do que uma live que talvez problematizasse o tempo dos 35 anos. Porque se for para a gente falar rápido sobre qualquer coisa, inclusive sobre esses dados, para mim não faria sentido. Mas poder Porque eles parar são aqui. profundos, né? É,
É isso, é o subjetivo, é essa coisa de você querer assim, ó, eu quero aqui te entrevistar, Sara, mas eu não quero que seja o que qualquer outra live seria. E você tem feito isso. Eu, quando fui pesquisar para poder saber se eu te dava uma resposta, eu fui pesquisar, óbvio, quem era, Claro, e aí claro. e percebi, e uma das coisas que mais chamava a atenção era isso, era um modo comprometido, como você trazia sobretudo, a sua questão e o seu tempo para discussão. Quer dizer, se isso não for o nosso maior complexificador, ou uma chave analítica poderosa, que é a qualidade de escuta que eu dou a sujeitas que têm menos condições de vida, o que seria tão potente numa conversa dessa nossa? Não é? Porque eu acho É que só outras. passar por cima, né? E eu acho que o grande lance não é esse, né? Eu acho que o grande lance é a gente aprofundar. É claro que a gente tem um tempo de Claro, programa, a gente tem um tempo. Mas assim, falar com pessoas como você, Sara, e eu não tô puxando seda, não, porque pelo jeito que você me acompanha, você sabe muito bem como é que eu sou. Falar com pessoas como você já aprofundam um assunto, sabe? Eu me calo às vezes com certos entrevistados, porque eu só quero ouvir. E eu acho que eu sou um espelho do público. O público só quer ouvir essa profundidade, que é muito séria, que mata e que precisa ser resolvida e que precisa ser, antes de tudo, discutida com muita atenção, com muito carinho, apesar de palavras acadêmicas, de jargões e tudo isso. Eu acho que a gente precisa nada mais do que pensar no próximo. Eu acho que a síntese é essa. eu acho que sim. Eu acho que esse próximo que somos nós mesmos, né? Nós temos aí o que nós somos e o que a nossa imagem vende. Eu acho que a gente tem esse nós que é esse representativo da imagem, né? Que o outro quer que eu quero que o outro ache que eu sou, né? Eu quero que o outro ache que eu sou. Eu não sei, eu não quero. Eu acho que alguns de nós já têm um comprometimento de não querer, por exemplo, ser de mentira, sabe? Você não quer ser de Sim. mentirinha. Você quer terminar uma live como essa, gravada ao vivo, seja como for, minimamente dizendo, cara, eu tive uma lição nessa conversa, sabe? E, quer dizer, se a gente fecha sem esse caráter, isso será o seu pagamento por essa live. Senão não tem sentido, ela não terá sentido, né? Então, o maior pagamento que você talvez receba seja esse, fechar a nossa live e dizer minimamente assim, que talvez, e aí a minha presunção falando, né, o que eu imagino, é dizer assim, entrevistador, nascemos e morremos. E entre um espaço, entre uma coisa e outra, a gente vai arrumar um monte de encrenca, realização, festa e um monte de coisa para poder justificar esses dois tempos, né? Aham. Esse ponto A e B. Agora, o que você fez e com qual compromisso que você estruturou A e B, o ponto de inicial de nascer e o ponto final de morrer, como que você estruturou isso, é que vai dizer quem é você realmente. E se para você ser feliz foi ter o registro de uma travesti que aprendeu a ser avó e que ninguém falou isso em nenhuma live, eu acho que você vai se dar os parabéns e vai falar, cara, eu sou foda. Eu consegui entrevistar uma avó que é travesti. E ela nem sempre era respeitada como avó, mas ela fazia escândalo como travesti, Uhum. porque é assim que ela lutava. Uhum. Mas se você não teve uma certa profundidade consigo mesmo,
você vai olhar os números que essa live vai ter e vai dizer 50, 100, 200 pessoas assistiram, que merda. Eu fiz um trabalho de quinta. E aí eu digo, eu acho que você não fez um trabalho de quinta. Eu acho que você tem feito trabalhos excelentes e que talvez não sejam concebidos ainda para o nosso tempo. E falando a linguagem popular, Sara, antes de tudo, meu abraço, Ah, antes de fiquei tudo, meu emocionada abraço, falando do meu é, neto. antes de tudo, meu abraço digital para você. Eu gostaria muito de dizer assim para você. Eu tô pouco me fudendo para esses números. Eu quero é conversar com gente legal. Eu quero é conversar com gente bacana. E é por isso que você tá aqui, porque eu quero te ouvir. E te ouvindo, eu quero repetir a pergunta, porque eu acho que a gente foi para um outro canto. Sara Wagner York, o que está destruindo o Brasil? Eu acho que o que está nos destruindo, o que está destruindo o Brasil, além do atual presidente, que eu acho que representa muita coisa, né? Esse presidente ele está acabando com a gente e ele está acabando conosco por ser a representação do negacionismo, da meritocracia, das políticas de institucionalização do ódio e não da vida, da morte, sobretudo, com uma parcela da população que também, cansada de ser massa de manobra, também se coloca nesse lugar de inquisitor. Então, nós Olha só. temos esses vários inquisitores, esses vários sujeitos que estão brincando, né, de ser soberanos porque encontraram um, um, um grande um bobo da corte legitimado para fazer o serviço que uma elite inescrupulosa nunca deu conta de fazer deliberadamente. Você vê ele como bobo da corte ou os súditos dele vê ele como Messias? Eu acho que ninguém vê o Bolsonaro como Messias, nem como mito. Eu acho que mesmo esse povo raivoso que chama ele de mito, que chama o Bolsonaro de mito, é um povo que está cansado de não ter respostas coerentes. E essas respostas minimamente coerentes é de uma política coerente de muitas entradas. Eu não estou dizendo que a culpa é do PT, mas eu acho que quando a gente diz não é só pelos 20 centavos, e eu falei isso hoje várias vezes em várias aulas, não é só pelos 20 centavos, a gente tem uma coisa grandiosa aí, né? Os 20 centavos, eles significam aquelas pessoas que não sabiam da causa trabalhista e que estavam chegando, com aquelas pessoas que tinham noção de uma causa trabalhista e que estavam estudando há muito tempo. Quando essas duas frentes se encontraram, elas firmaram não é só pelos 20 centavos, mas acabou que ali a gente não sabia quem era quem. É porque o movimento Passe Livre, que começou não é pelos 20 centavos, o MP de pato, L, Uhum, ele acabou perdendo força para o MB de bola, L. uhum, uhum, Então isso virou um cunho político, porque eu sim. estava nas manifestações de 2013, Sara. Eu Uhum, cobri, aliás, profissionalmente as manifestações de 2013, porque eu tinha um programa em São Paulo e eu era responsável por isso. E as pessoas na rua não falavam de partidos. As uhum, pessoas na rua não falavam de impeachment da Dilma. uhum, uhum, As pessoas na rua, elas queriam um Brasil melhor, como aquela grande frase que ficou, o gigante acordou, uhum, né? Só que uma esquizofrenia coletiva aconteceu, movimentos partidários de extrema esquerda aconteceram e deu no que deu. Você concorda com isso?
Eu concordo muito. Eu acho que houve um processo de aliteração, mas também de alienação por parte de alguns sujeitos, muita gente trabalhando muito sério, e outras tantas pessoas que, por não estarem trabalhando com a mesma seriedade, foram sendo deslegitimadas quando chegaram. E isso é um grande problema da nossa esquerda, sobretudo, não é? Eu, como mulher de esquerda, eu percebo essa demanda como uma demanda muito séria, né? Sobretudo de quem se achava dono daquele pedaço da quentinha, né? A gente tinha uma quentinha e aí tinha alguns que se achavam tão donos dela que nos ofereciam mortadela. E a gente não queria mortadela, a gente queria o filé mignon que todo mundo estava comendo. Né? Por que todo mundo estava comendo filé mignon e a gente estava dividindo mortadela? Né? Exatamente. Mas é uma discussão que eu acho que é do campo da ciência política Uhum. e que talvez a mim custe muito caro, porque eu desisti de negociar com certos senhores. Certo. E quais são esses senhores? Eu desisti de negociar com certos senhores. Então, assim, eu não atendo as políticas do patriarcado com inocência Certo. mais, né? Então não venha me dizer, não, mas fulano, ele é de esquerda e ele é assim, assim, assim. Não, ele é um homem antes de ser de esquerda, é um homem de esquerda ou é uma mulher de esquerda? Né? Então, hoje, as minhas discussões, elas perpassam pela interseccionalidade crítica, pelos aspectos relacionais, de saber com quem que eu estou falando. Né? Eu Ô, não Sara, ouço. você acredita numa esquerda capitalista? Eu acredito na vida. Eu acho que a vida sempre dá um jeito. Então, eu acho que se a gente Tá. continuar nesse pique, o planeta vai matar todo mundo. Eu acho isso. Acho que Você uma hora acha? Eu acho que o planeta vai matar todo mundo e ele vai jogar um beijo e aí lá no final vai ter uma assinatura assim, ó, não demos conta, assinado USP. Sabe? Porque tem gente que ainda não entendeu o que é a vida e acha que a vida ela está escrita em pergaminhos, roteiros e revistas acadêmicas. Não Caralho, puta que pariu. está. Matou a pau. Como você É, disse que o que está destruindo o Brasil é o atual governo, eu quero perguntar para você qual é o papel do atual governo para a história do Brasil. eu queria tanto ser uma pessoa propositiva pensando nisso. Eu sempre sou uma pessoa propositiva, mas eu queria tanto falar assim: o Lula vai ser inocentado, a gente vai ter um líder, sabe? Eu queria ser essa pessoa. Eu Não seja não sou ingênua, essa Sara. pessoa. Eu não sou essa pessoa. Não, não porque eu não acredite no Lula, muito pelo contrário. Eu acredito na inocência do Lula. Eu sou essa Sim, pessoa, infelizmente. certo, Eu certo. acredito na inocência. E eu acredito na Eu também. inocência porque eu acho que tem certas pessoas que elas serão condenadas, culpadas ou não. Elas, culpadas ou não, elas serão condenadas, entendeu? Então, por exemplo, eu fico torcendo para que nenhuma mãe diga a Sara é pedagoga e ela violentou o meu filho, por exemplo. Eu fico torcendo para que isso nunca aconteça, e por isso eu tenho um aspecto, um posicionamento muito profissional nas minhas coisas, porque eu sei que diante de uma acusação dessa, eu não seria julgada, sabe? Ô, Eu Sara, me eu diz já uma seria coisa, condenada, eu já desculpa te seria condenada. interromper. Desculpa te interromper. Você anda numa linha muito tênue de isso acontecer. Como é que é isso na Sim, sua cabeça? o tempo todo, né? O tempo todo. Por exemplo, eu estou tentando discutir que ponto que eu posso falar. Eu sei que eu não posso falar tudo que eu penso, porque, né, se tudo que eu falo
sai, daqui a pouco eu não tenho emprego, eu não tenho amigos, né? Eu não vou ter um monte de coisa. Então, tem certas coisas que eu não posso fazer. Mas a minha grande questão, e o que eu tenho dito reiteradas vezes, por isso me emociono quando falo do meu neto, é assim: você acha que eu posso pegar uma criança de 5 anos, eu, Sara, pegar uma criança de 5 anos, colocar pendurada aqui? Eu me lembro que eu carregava meus sobrinhos todos pendurados assim na cintura, né? A gente gosta de fazer isso, né? E eu fazia isso com os meus sobrinhos. Você acha que eu posso pegar meu neto, pendurar na minha cintura e ir para o shopping passear, por exemplo? Aí, depois, lá no meio do shopping, depois de brincar no bate-bate, depois de tomar sorvete, comer chocolate, fazer um monte de coisa, aí eu vou, dou um beijo no meu neto, porque ele está lindo demais no meio daquilo tudo ali, mas aí, você sabe que vó, igual meu filho, teve um dia que eu falei, nossa, vontade de beijar seu pinto. E beijar o pinto dele, na minha cabeça, não era para fazer um oral com boy Claro magia. que não, era como um órgão reprodutor que te deu teu neto. Tipo, saca, assim, é uma coisa. E aí eu fiquei pensando na gravidade daquilo que eu tinha falado e quem tivesse ouvido. Então, assim, eu estou dizendo dessas nuances do controle social que uma sujeita como eu nunca vai ter na vida. Mas espera aí, você acha que uma mulher cis falaria isso e tudo bem? Eu acho, não, eu acho. Claro que Você eu acha? acho. Claro, eu acho que qualquer mulher. Quantas vezes eu ouvi a minha avó, minha mãe, minhas tias falando: Nossa, que peru grande, ou que piruzão, ou que olha o negocinho da titia, da vovó, e cheirou a genitália do neto sem o menor é, 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 ímpeto Indício de sexual. abuso. Aham. Claro. Isso é uma prática de mulheridade, de afeto, de corpo. Você faz isso com filhos. Eu fiz isso com meu filho muitas vezes. Uhum. A questão é: será que enquanto travesti eu posso fazer isso com meu neto? E pior, eu posso fazer deliberadamente? Será que eu posso limpar a boca mesmo do meu neto, depois dele comer um sorvete no meio de um shopping, e aí falar coisa linda da avó e dar um beijo naquela boca dele, porque eu sou a avó dele, e eu sei que, como avó, minha avó me beijou muitas vezes, e era carinho, Você, não era uma. você pode, Sara? Não queria saber, eu queria que alguém me respondesse isso, inclusive. Estou te Eu estou perguntando. perguntando. Então, não sei, eu estou perguntando para você também. Queria que você perguntasse para um monte de gente que você tem recebido. Me ajuda nessa resposta. Eu quero ir para o cinema com meu neto, depois de beijar a cara dele todinha, depois de dizer que ele é a coisa mais linda dessa avó, eu quero entrar para assistir um filme, um X-Men, sei lá, o Robin Hood, e eu quero colocar ele no meu colo e assistir o filme inteirinho, sem pensar que talvez ele no meu colo pode ser uma coisa para ser vigiada por 18 casais que vão estar ali para ver uma travesti abusar de uma criança. Isso é muito sério, né? Isso é a Essa minha iminência vida. é muito sério. Pois É a é. minha A gente está vida. falando Eu de quero uma saber que vida. dia que eu vou poder fazer isso como avó. Eu não estou perguntando que dia que eu vou poder fazer isso como mulher. Eu não estou perguntando assim para você, que é pior, dizendo assim para você: você acha que eu consigo, nessa geração, ter um namorado e andar de mão dada com ele? Não é isso. Eu estava andando na praia de Copacabana com meu filho e eu levei uma pedrada. Olha isso. Então, assim, quando as pessoas começam quando elas me seguem ou quando elas me indicam para qualquer live, elas não estão indicando porque eu sou loira. Elas estão indicando. Elas estão indicando porque elas estão falando de uma pessoa que, sabe, que saiu com você. Meu filho, ele tem 30 anos, eu acho que é mais ou menos a sua idade, Sim. e eu fico pensando assim, sabe, imagine que eu seja sua mãe, ou imagine que eu seja seu pai. Uhum. Imagina que eu queria só dizer assim, meu filho, você fez ter um programa chamado Entrevistador Digital, você fez uma entrevista tão bonita, eu senti tanto orgulho de você,
sabe? E aí eu vou te abraçar e vou falar, cara, você é um cara incrível, sabe? E no momento que eu tô te beijando, vem uma pedra falando, chamando, cala a boca, viado, vai tomar no cu. Foi isso que eu senti, né? Foi isso que eu Eu não sei nem, senti. eu não sei nem o que dizer, Sara. Eu espero que a luta continue para a gente poder ser como qualquer outra pessoa, porque somos, né? Eu só espero Eu isso. queria que E fosse, né? falando nisso, Sara, eu vou te fazer uma pergunta e depois dessa pergunta eu vou chamar o nosso convidado, que é o João Pedro Verbicário. Ele é estudante de Direito da FGV lá do Rio de Janeiro e Ó, ele vai faz que ele tem parte do coletivo. resposta pra gente. Pois é, Né? pois é. E ele é do coletivo estudantil Existo, que é um coletivo LGBT. Então eu vou fazer essa pergunta para você e aí a gente chama ele. Tá. Sara, como é que começou a sua vida acadêmica e por que dar aula? Minha vida acadêmica, ela começou o dia que eu nasci. Eu nasci de uma mãe que Olha eu não só. conheço. Fui roubada no hospital por uma mulher que tinha muito dinheiro e precisava fazer o golpe da barriga. Ela inventou uma família e disse para o meu pai que estava grávida. Como ela não podia parir, ela trouxe um bebê. Esse bebê era essa pessoa que está aqui. Junto com essa Caramba. invenção, ela não contava que quando esse bebê nascesse, porque os bebês são puros, esse bebê tinha uma mãe. E no nascimento dessa criança, ah, um pedaço dessa mãe veio junto, que era o pedaço ruim dela, da sífilis congênita. Eu nasci com uma doença chamada sífilis Uhum. do parto, porque a minha mãe era a doida da cidade, uma mulher que foi abusada por tantos homens. E essa outra, que tinha dinheiro, foi lá e comprou de um médico essa criança. Essa criança sou eu. Então, a minha vida acadêmica ela começa quando, tendo toda a história e o comprometimento de exclusão que tenho, eu precisava contar isso e transformar isso em um modo um modo de conhecimento de vida para a sustentação de sujeitas que não são contabilizadas como humanas. Uhum. Eu fui ter a sacada de vir para a academia muito tempo depois de já ter formado em outras coisas. Fui Porque você foi professor. cabeleireira, né? Você morou em Londres. Morei em Londres muitos anos, sou cabeleireira de grandes celebridades internacionais na cidade de Londres, onde trabalhei só com celebridades no centro do mundo, chamado Soho, né, no centro de Londres. Então, ali eu plantei os meus melhores dias. Plantei dias maravilhosos a ponto de poder voltar ali e conversar com russos, japoneses, chineses. Eu estava na Chinatown, os próprios britânicos, paquistaneses, pessoas que estavam ali naquele centro e que conheceram a Sara como uma pessoa prontinha para dar um conselho, um café, um cigarro, qualquer coisa que quisessem. Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande da história que conduzi, mas sempre lembrando que era muito da curiosidade pelo ser humano. Então, a Certo. academia, ela chega nesse momento, ela chega querendo saber sobre em quais condições que a gente pode ajudar outros seres humanos. Hoje eu sou professora universitária e bolsista, claro. E a minha pergunta ainda é a mesma: o que eu posso fazer para poder facilitar a sua vida, já que a gente tem que chegar em algum consenso? E eu tenho isso como meta assim, de vida. Sua vida é servir? Eu acho que quem não vive para servir não serve para viver. Meu avô falava isso. E viver para servir não é a servidão medíocre daquele sujeito, mas é a servidão amorosa dos sujeitos comprometidos com a vida. Quando eu cheguei, tinha um monte de coisa pronta, tinha um monte de coisa bonita,
acontecendo. Tinha o lago, tinha o riacho, tinha a praia, mas também tinha um modo de produção de vida que fazia com que um arroz chegasse até a minha mesa sem eu precisar plantar. Então, tudo isso que eu fui conhecendo e compreendendo como parte de uma vida sustentável, eu sinto muita gratidão. Que maravilha, Sara. Que maravilha. Eu tô assim, meio sem palavras e muito emocionado com a sua presença de verdade. E eu quis fazer esse contraponto com o João Pedro Verbicário, porque ele não é só um estudante de direito. Ele é um estudante de direito porque ele quer ser professor universitário. Então eu acho que a gente tem muita coisa para falar, além desse coletivo estudantil que ele tem. Vamos chamar ele? Vamos. Ah, olha aí o garoto. Oi, oi. Aí. Seja bem-vindo, João Pedro. Bom, antes de tudo eu queria saber da Sara. Sara, quando eu convidei o João, a gente conversou muito e eu pedi sua permissão para isso, falando com a Sara, e a Sara topou. E João me perguntou, poxa, mas com esse currículo dela, eu não sei nem o que dizer. E eu falei para ele da seguinte forma, João, ela tem a metade da sua idade, ela tem o dobro da sua idade. E o livro que você está começando a ler, ela já está no final. Então, assim, esse contraponto é muito bom. O que você teria para dizer para esse João Pedro que está estudando, está no 3º período de Direito e quer dar aula, Sara Wagner York? Eu acho que o João... Eu acho que o João, ele é uma coisa... Ele é uma coisa primorosa na nossa caminhada, porque ele dialoga tanto com várias partes de mim, enquanto pesquisadora, enquanto professora, mas também ele dialoga com as minhas aproximações e tentativas de sucesso. Se tudo que eu falei não faz sentido para o João, não existe a necessidade de alguém como eu estar em uma sala de aula. E aí a minha pergunta, muito honesta, é, João, faz sentido para você alguém como eu estar numa live com você? Porque a honra é minha em estar com você. Não, Sara, pelo que eu escutei aqui até agora, eu tenho certeza, eu posso falar com todas as palavras que a honra é minha. A honra é minha. Mas sim, eu entendo, sim. E eu fiquei aqui no fundo, escutando você falar, e eu falei, caramba. E eu não tinha mais palavras. Você só ia falando e eu ficava cada vez mais sem palavras. Por isso que eu falo de novo, a honra, na verdade, é minha, Sara. Então, a pergunta eu vou refazer, porque eu quero que você responda. João Pedro, quais são os limites de tudo isso que você tem visto e o que você acha que eu consegui ter êxito para que você possa estar aqui e, a partir de então, ter sucesso na sua caminhada? Pode repetir a pergunta? Deu uma travada. Não consegui escutar direito o final dela. Posso responder ela e perguntar de novo várias vezes, cada vez com um sentido, porque é uma pergunta muito complexa. Eu estou te perguntando, diante de tudo isso que eu apresento, que é a minha tentativa maior é a aproximação com um sujeito como você mesmo. Se para mim o que eu falei não faz sentido para o João Pedro, não justifica isso ter sentido. Né? Ela tem que fazer sentido para você. E aí, fazendo sentido para você, eu ser a professora que sou, você acha que a gente tem trilhado caminhos assertivos? Você acha que tem acontecido boas coisas para que a sua geração possa fazer uso máximo dessa possibilidade de liberdade que a gente sonha? Na verdade, eu acho que tem feito um trabalho excelente. E a gente usa vocês como exemplo em diversos momentos, em diversas vezes. A gente usa como inspiração, na verdade. Porque uma pessoa como você, tá onde você tá, é porque você trabalhou muito para estar aí.
E a gente olha para isso, a gente olha para as pessoas e fala, tem como ver o mundo melhor, tem como ver as coisas como vão mudar, tem esperança, e muitas vezes esperança é muito importante, cara. Para muita gente que perdeu esperança, você vê alguém como você, onde você está, uma pessoa que lutou como você, é muito importante. O seu trabalho, o que você deixou, inclusive não só como pessoa, como professora também, né? Porque você, com certeza, deixou muitos ótimos trabalhos. Para quem está ingressando no doutorado, com certeza fez um ótimo mestrado. Então, até trabalhos acadêmicos mesmo. A gente pode ler, a gente pode olhar, a gente pode estudar. E eu acho que esse lado de representatividade, de visões de mundo, de trazer uma outra visão, né? Não só mais ter um professor homem cis na sala de aula, dando aula para você, trazer um pouco também dessas visões. Eu acabei me perdendo um pouco na resposta, mas é exatamente que isso. Eu acho que é isso. No né, final Sara? de tudo. Eu acho que você foi maravilhoso. Assim, eu tô colocando aqui, aliás, vou tentar colocar aqui. Você falou, eu te agradeço muito, inclusive, por lembrar. Eu tenho 3 textos que saíram, e são textos muito bem pontuados, sobre muito de nossas lutas. O primeiro, por um periódico internacional, que é o Ciberfeminismo, nos tempos da pandemia, uma composição minha com a professora Edneia Santos, um dos maiores nomes e referências no ensino, aprendizagem remoto, né? Ninguém falava sobre isso. Edmeia Santos e Lúcia Santaella vieram dar essa aula para nós sobre o que era aula EAD, remoto e tudo isso, que é uma prática da minha luta. O segundo texto, estou colocando aqui também, depois na edição, o entrevistador digital vai fazer tudo isso entrar aqui para vocês. É um manifesto travesti que foi feito por mim, por Bruna Benevides, e eu, Bruna Benevides, e Meg Hayara, a bicha preta. E, por fim, o dossiê da Redoc, que é uma revista acadêmica que eu aprendi a fazer com uma outra travesti chamada Luma Nogueira, Que maravilha. A gente fez uma revista acadêmica, um dossiê só com pessoas e mulheres trans e travestis. Olha aí, pessoal, quanta informação. Eu vou deixar tudo na descrição do YouTube, já com um link. Sara tá mandando para mim aqui no nosso chat particular. E eu vou colocar tudo na descrição do YouTube, do Facebook, do Instagram. Não dá muito, mas é importante que vocês vejam, é muito importante. São suas teses? Não, minha tese eu nem cheguei a mexer ainda. Isso são só textos acadêmicos que a gente produziu agora na pandemia. Mas eu estou dizendo isso para o João Pedro, porque eu acho que o João, sobretudo, ele chega na academia sendo cobrado de diversos modos. Né? Se ele se coloca como LGBT e a gente vê que ele é um menino branco, né, que está numa instituição privada, existe já uma cobrança também por conta disso. O que eu gostaria muito que o João entendesse é que muitas vezes, João, você vai ser o nome que traz uma representação da pessoa, e você não será a representação deste nome. Então, assim, sabe, aprender a se distanciar dessas duas amarras, porque você será certamente melhor que muitas de nós. E será melhor porque, na sua idade, eu estava fumando... Você está com quantos anos? Tô com 19 agora. Olha, com 19 eu estava fazendo sauna gay. Então, a última coisa que eu queria fazer era estudar e ter comprometimento político. Então, eu estou te explicando que você é minimamente muito melhor do que eu fui em algum tempo. Parabéns. Não, nem fala isso de ser melhor, porque eu comparo como as pessoas são agora. Eu não comparo o passado. Quem você foi um dia... é passado. Quem você é agora que define
com quem eu tô falando agora que define quem é você. É Não quem muito você cedo, tinha quando né? teve 19 anos. É porque é muito cedo, né? E bem 19, cedo, bem ai, a gente precoce, queria né? tomar pinga e ficar doido. É verdade. Na minha época, catuaba. Mas eu já estudava nessa época. Opa! Quem nunca? Com aquele Ô, calotinho. Quem João, nunca? Quem fala nunca? pra gente, João, como é que funciona o coletivo estudantil Existo? Porque eu acho que a gente precisa deixar em parênteses aqui, hein, Sara? Vê se você concorda comigo, porque a FGV, além de ser uma faculdade privada, ela é extremamente elitista, ela é extremamente branca. Então, assim, falar de minorias dentro de uma faculdade como a FGV é uma coisa um pouco complicada. Eu acho que é por isso que Não trouxe o sei. João para poder. Então, é isso que a gente vai Vamos saber do entender João isso agora. agora. Eu não sei se é, Como porque é que é isso, João? Como nasceu e como é que está sendo o exercício desse coletivo? O coletivo, ele é muito novo. Mas eu vou fazer um contexto um pouco mais breve sobre a faculdade. Porque por mais que a faculdade seja elitista e muito branca, você sai nos corredores da faculdade, você vê majoritariamente pessoas brancas. É essa a realidade, você vê pessoas brancas quase 80% do tempo, se não mais. Inclusive até os professores, 80%, se não mais, são pessoas brancas. Então, assim, é um lugar elitista também nesses quesitos. Mas é um lugar que muitas pessoas têm muita consciência social. É um lugar que até surpreende às vezes, mas também entra no outro lado do aspecto. E o Existo, ele conta com o maior problema na FGV, que é o esquecimento. Que é você pode ser quem você quiser, desde que você não fale isso, desde que você não mostre isso, que aí pode começar a dar problema. E o Existo é um pé na porta. Fala, não, nós estamos aqui, nós somos quem nós somos, nós sempre estivemos nesse lugar, e nós existimos. O problema principal é o esquecimento, e a gente já botou o nome para lembrar que a gente está aqui o tempo todo. E o Existo é um coletivo muito novo. Infelizmente, é um coletivo muito novo, da faculdade toda do Rio de Janeiro. Demorou mais de 40 anos para criar um coletivo LGBTI, no caso, LGBTI+, dentro da faculdade. Mas E a gente tem muito... Sim, e esse é o importante, é um passo. É algo que a gente vai fazer que pode ajudar as pessoas no futuro, que pode trazer inspiração, que pode trazer até esperança. Porque pessoas como pessoas dentro da comunidade LGBT, às vezes não podiam se expressar dentro da faculdade, não podiam falar, podiam falar, lógico, mas não falar abertamente que eram homoafetivas. E isso podia, sim, gerar olhares um pouco diferentes e daí por diante, né? Porque dentro da faculdade é um ambiente seguro. O problema principal é fora da faculdade também, né? E o coletivo Existo foi para falar que a gente está aqui. Sara? João, olha que bonito isso aqui, ó. Consegue chegar? O que está escrito não dá muito para saber. É a caixinha da Estácio. Ah, Estácio, a sua medalha! A sua medalha! Então, aqui dentro veio essa medalha. E essa medalha, ela diz o seguinte, da Universidade Estácio de Sá. Isso aqui é uma medalha alumni, e ela diz assim, ó. Homenagem ao exemplo de cidadão que você se tornou e que muito nos orgulha. Junto com essa medalha, que é supostamente banhada a ouro, eu acho que deve ser mesmo, porque ela é muito pesada e ela não exposta ao sal, ao sol, a tudo, ela não oxida. Veio um curso de pós-graduação, ganhei algumas coisas da Universidade de Estácio de Sá. O motivo dessa medalha é o fato de, em 2014, ter feito a Universidade de Estácio de Sá adotar o uso de nome social na sua plataforma para todas as unidades do Brasil. Isso aconteceu por causa da Sara York. Bravo. Então, quando eu vejo uma universidade como a FGV fazendo qualquer coisa, eu acho que ela faz com muito atraso,
sem a menor perspectiva de sororidade com seus alunos ou comprometimento com este tempo. E eu acho que isso é uma pena, porque ela ganha muito dinheiro para poder pensar educação à frente de várias pessoas. Não à toa, a minha medalha da Estácio, ela é de um desses combos do neoliberalismo. Não estou falando bem da Estácio, ao contrário. Eu estou falando, olha o comprometimento desses sujeitos para poder cooptar a minha luta e falar que eles são meus aliados. Eles fizeram isso. Então, e nesse contexto, Sara, desculpa te interromper, sim, claro. Mas é nesse contexto que eu queria perguntar para o João sobre o olhar, sobre a ótica dos reitores, dos professores, dos alunos mais antigos. Porque fala que apoia o seu coletivo, isso aí, eles não estão... Assim, eles deveriam estar sendo expostos. Em 2020 tem um coletivo. Eles deviam sentir vergonha disso ser gritado em 2020, porque eles estão, assim, minimamente atrasados 40 anos. Porque a luta dos movimentos sociais organizados, eles emergem junto com a luta do HIV no mundo, ou seja, 1978. Uhum. Se eles não entenderam isso, olha, eu sinto muito, a FGV ela vai continuar sendo uma dessas instituições apoiadas pela irmã do Paulo Guedes, que a gente sabe que ela é presidenta, né? E ela não faz mais que obrigação, não. Ela faz só a obrigação de, horrivelmente, de quem é muito pouco comprometido com o seu aluno. Eu acho que a gente merecia mais. Acho você um corajoso por estar nessa universidade. Acho que a universidade devia, inclusive, te dar uma bolsa integral para você falar dela e do seu coletivo, sendo ela tão leviana, com tantas lutas, a ponto de não publicizar uma coisa que você tem feito como essa. Perfeito, Sara. Matou a pau, é exatamente isso. E depois vontade de recortar o vídeo e já mandar para o reitor. A Sara só complementou a minha pergunta de como é o olhar e a ótica desses professores mais antigos, da reitoria, da presidente. Como é que é isso lá dentro, João? Cara, esse olhar, eu não vou mentir, ele muda de acordo com a faculdade. Porque no Rio de Janeiro a gente chama de faculdade, né? Como faculdade de Direito, tem a faculdade de Administração Pública, e o olhar muda muito de acordo com a faculdade. A faculdade de Direito é uma das incrivelmente mais liberais. Mais liberais que eu digo, tipo, esses quesitos de ser mais atento com essas coisas. Esse período, por exemplo, eu tive aula com um professor negro e gay. E a primeira coisa que ele falou na sala de aula foi: eu sou negro e eu sou gay. Para literalmente, mais uma vez, botar o pé na porta. Falar, olha, a gente está aqui. Mas tem... Sabe que ele não botou o pé na porta, né? Ele já botou quando ele foi fazer mestrado e doutorado. Quando ele se formou, ele já botou o pé na porta, na verdade. Eu tenho muito medo da corrupção de movimentos sociais por instituições privadas. Porque eu acho que quando o cara fala eu sou preto e gay numa instituição como a FGV, ele está dizendo o seguinte: aqui eu sou parte do cotidiano. Isso é uma mentira. Ele é uma exceção dentro de um espaço que a gente sabe que não aceita você, se você não estiver dentro com a vestimenta adequada dentro daquele contexto. Né? Isso atrapalha, né, Sara? Atrapalha completamente, porque se eu falo assim, entrevistador digital é um programa de entrevista que é super democrático, e eu sei porque eu sou travesti, eu tive lá. Significa o quê? Que por mais que você nunca traia nenhuma travesti, eu estou legitimando um espaço que deveria ser. Então, assim, a cautela desses sujeitos, eu, por exemplo, sou uma pessoa que, por mais inserida que eu esteja, eu jamais vou dizer que o espaço é democrático e tem travesti lá dentro. Porque eu sei que não é assim, eu sou uma exceção nesses lugares. Como que eu posso dizer que isso é cotidiano? Cotidiano será o dia que eu chegar e como esse trabalho que eu trouxe aqui para você, e dizer assim, não, esse trabalho aqui eu inspiro em fulano, 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 porque fulano também está fazendo e fulano é travesti.
Agora, um professor negro gay, vergonha. Vergonha Sim, para a eu instituição. entendo. Esse, Eu entendo o seu ponto. Para a O João já instituição, não fala para o já. professor. Né? O João já fala já. Eu entendo o seu ponto, mas isso já não é um caminho? Eu acho que é um caminho para quem tem consciência do que está dizendo. Uma coisa é você dizer, vai ter travesti ocupando, porque você está no oba-oba. Outra coisa é você falar assim, tá, vai ter travesti ocupando, quais são os números? Quantas já tem lá dentro? Por exemplo, quando as pessoas falam, existe travesti na universidade, eu, por exemplo, vou perguntar para o João Pedro, João Pedro, quantos travestis existem na sua universidade? eu, eu não tenho o número exato, mas, surpreendentemente, muito como aluno. Mas, Então, infelizmente, você tem no algum trabalho de dado? esquecimento. Então, eu vou te pedir uma A gente coisa, que fez. talvez... Tá, eu vou te pedir que talvez isso seja um dos dados mais maravilhosos que você possa trazer para nós, e isso pode ser, inclusive, um artigo muito bem pontuado para você, se você quiser compor ele, inclusive nós três aqui podemos fazer isso. Eu gostaria que você perguntasse, enviasse um e-mail para a sua instituição, perguntando o seguinte: quantos alunos fizeram pedido para uso de nome social na plataforma da FGV? Porque com esse dado, você pode saber minimamente se alguma pessoa trans está aí nesse núcleo, porque é uma justificativa para isso. Diante desse número, a pergunta seria: a instituição ela está realmente atendendo a esses corpos? Porque se você tiver aí, olha, Sara, 30 pessoas fizeram pedido de uso de nome social na plataforma da FGV de ensino, isso já é um número. O próximo seria quais são esses cursos, né? E talvez esse desenho seja feito por esse coletivo que você tão bem representa, e aí sim, isso seria de grande avanço para todos nós. Agora, dizer pura e simplesmente que nós temos trans, ou pretos, ou gays, ou não atende, porque atende muito mais à instituição do que à nossa pauta. Não, você está certa. Você está João. mais que certa. Não, você está mais que certa. Eu tenho um número aproximado, mas essa que você falou é algo muito importante. É até para dados que a gente passa para a faculdade. Porque, no final, a gente tem que falar para a faculdade o que está errado, o que tem que mudar. E isso é uma questão, falar por que tem poucas pessoas que se assumem, ou por que tem poucas pessoas transexuais, ou por que tem poucas pessoas homoafetivas, e daí por diante. É um número, é um dado que é muito importante, que a gente tem que ter isso, a gente tem que ter na hora. E, Sara, uma coisa que você falou, e que é um negócio que eu penso toda semana, pelo menos, que é o coletivo, ele foi feito em 2018. 2018. Era para já estar existindo esse coletivo há mais de 20, 30 anos, talvez. E ele Você que é fundador do coletivo? Não sou fundador, mas eu conheço, porque eles ainda estão na faculdade. Olha que engraçado. Eu conheço que eles estão na faculdade. Estão no final dela. Né, que eles ainda estão estudando. Exatamente. E eles não fizeram no início da faculdade, fizeram no 6º período. É esse o nível que a gente para pensar. Legal. É um absurdo, às vezes. É um absurdo, mas essa história precisa ser contada, né? Essa história precisa ser contada, os dados existem, e eu vou te dizer uma coisa, João. Esses dados, eles serão, no futuro, de quem tomar posse. E eu tenho certeza que a universidade vai querer tomar posse desses dados em algum momento. Agora, eu acho, quando eu digo para você que você deve fazer o pedido, se você é parte do coletivo, você deve fazer o pedido formal para a instituição desses dados, e você faça isso assim, o coletivo está pedindo. E uma vez de posse desses dados, você tem aí um dossiê, um texto que pode ser publicado academicamente, trazendo coisas muito relevantes para o nosso tempo. Então, mais uma vez, eu acho que esse é o grande papel das lives, né? Se numa live dessa a gente não consegue condensar todas essas compreensões para poder facilitar,
ela vai servir como arquivo para o futuro? Claro que vai, mas ela também, nesse momento, ela atende a uma demanda do presente. Uhum. Então, eu acho que é rever essa live e entender como que isso pode ser categorizado, quais são os aspectos, o curso, que seja um. Se você disser o seguinte, 3 ou 8 alunos fizeram um pedido de retificação de nome. A próxima pergunta é, em quais cursos? E aí essa estruturação vir escrita, isso é urgente. Para fincar, né, o Sara, para categorizar, né, para perpetuar esse movimento, que não seja um movimento para quando o João ou os outros que estão junto com ele saírem da faculdade e esse movimento simplesmente acabar. Eu acho que isso tem que ter uma continuidade, né? Sim, eu acho que porque está aí, né? Esses dados eles serão utilizados. O que eu estou dizendo é que antes que o João ganhe uma medalhinha da instituição privada, como eu ganhei e achei que era o máximo, porque eu achei que fosse o máximo, até eu entender que aquele máximo era o mínimo que eles faziam. Então, até para que o João conceba isso de um modo mais rápido, a legitimação do seu próprio texto. Como um estudante de direito, eu acho que é um presente dos bons que ele vai estar entregando à própria universidade e aos seus pares. Eu acho que o João caiu. Acho que ele acabou de cair aí agora, mas ele ouviu e quando ele voltar, a gente encerra com esse bate-papo com ele. Mas eu achei super válido esse bate-papo com vocês dois, Sara. Eu acho que é muito importante trazer a sua experiência para um acadêmico que está começando na faculdade e que tem um tempo bom aí ainda de estudo e que está num movimento que eu acho que é super legítimo, né? Eu acho que faz parte dessa juventude que vai encontrar muitos dados acontecendo e exatamente não sabe lidar com isso porque nós não tínhamos, né? Então, assim, uma coisa é você fazer censo sobre aquilo que você já foi ensinado, né? Outra coisa é você fazer censo ou levantamento documental, registro, pesquisa, em cima daquilo que é muito novo. Então, uma universidade como a FGV, que possibilita a utilização de nome social, e ela utiliza isso, se não me engano, desde 2017, eu acho, porque, inclusive, eu fui consultada para alguma coisa nesse sentido, pela universidade. Quer dizer, quando eles complexificam isso, trazendo esses resultados para a gente que trabalha na ponta, né, da pesquisa, isso significa muita coisa. Né? Com E a certeza. universidade, ela usará isso certamente de alguma forma. A favor dela, como sempre, né? A favor dela, eu espero que o João seja mais esperto e use a favor dele. Oxalá. Ô, Sara, me diz uma coisa, a gente já está terminando já a nossa entrevista, mas eu queria te fazer uma pergunta antes de fazer a nossa última pergunta. Como é que foi sua transição? Eu acho que durante algum tempo, eu respondia assim, como foi a sua? Como é que foi a sua transição? Eu respondi assim, grosseiramente. Eu sou pan, né? Eu me entendo, mas eu só entendi isso aos 26 anos de idade. Isso. Agora, eu, durante muito tempo, apesar de ter respondido dessa forma, eu não entendia o que significava exatamente isso, porque o quê? É um momento específico que você concebe ser trans. Então, eu não entendia muito isso, porque talvez o que marque a cisgeneridade seja o compromisso performativo. E eu não me lembro de performar outra coisa senão a Sara. Então, assim, o meu primeiro... Eu me lembro que o meu guarda-roupa
ele sempre foi colorido com muitas roupas largas. Eu usava camisas do meu irmão, por exemplo. Sabe, camisa de cambraia, aquele pano molinho? Eu usava isso quase que como vestido. Eu colocava short e uma camisona do meu irmão, que era enorme. E aquilo virava uma coisa super fashion. Mas eu me lembro que um detalhe, talvez seja mais assim, seja mais interessante, é o fato de ter usado, de ter pedido dinheiro para o meu pai para comprar um sapato. E eu não sei por qual motivo, eu não falei para ele que eu queria comprar uma sandália. Eu disse para ele, eu preciso de um tênis. Certo. Eu acho que eu tinha 12 anos. E aí meu pai falou assim, eu vou lá com você comprar. Eu falei, não, eu já olhei o tênis, é igual dos meus colegas. Aí ele falou, Eu falei, é um quichute preto, normal. Aí ele falou, então tá, então quanto que tá? Eu fui, falei, tantos dinheiro. E ele foi e me deu aquele dinheiro e eu fui comprar o tênis. Eu fiz a propaganda do quichute, mas era uma melissa preta. Oh, E aí eu volto para casa com uma melissa de salto, uma melissa com salto Anabela, que é uma das minhas favoritas até hoje. E aí eu digo para o meu pai, olha, ele falou, comprou o tênis? Falei, comprei. Aí coloquei a sandália no pé e mostrei para ele. Ele falou assim, não, mas você não ia comprar, não era um tênis? Eu falei, aqui, comprei um sapato. Ele falou, mas uns de salto? Aí eu falei, todos os meus amigos estão usando, não é possível que eu não possa usar. E aí meu pai disse, então tá. Então, se eles estão usando, tudo bem, fica por isso mesmo. E E aí, eles não estavam usando, né? claro que não. Eu, assim, naquele dia eu me livrei da surra, mas eu me lembro que depois a vida foi ficando muito insuportável, né? A ponto de ser mandado embora de casa. Mas eu não fui mandado embora de casa pelo meu pai. Eu fui mandado embora de casa pela estrutura cultural do patriarcado. Porque eu me lembro que meu pai falou tudo bem para minha sandália. Ele não aceitou a sandália tempos depois que muita gente foi falar para ele o que era aquela sandália. Aí ele disse: não, não é assim. Essa E eu visão é tenho. muito perfeita. Isso é muito bom. Esse tipo de ótica é maravilhoso. Você não foi expulsa de casa pelo seu pai. Você Não. foi expulsa de casa pelo patriarcado. Isso é um negócio muito forte. E dá completamente outra conotação para quem está ligado no assunto. Dá completamente outra conotação. Às vezes a culpa não é dos pais, às vezes a culpa é da sociedade, né? Ajuda a gente a pensar. A teoria queer ela ajuda a gente a pensar dessa forma, né? Porque a teoria queer ela desmonta a lógica do patriarcado. Uma vez que ela desmonta, você passa a perceber que você é um sujeito performativo. Quer dizer, você para de ser condenado pelo sujeito que você passa a ser condenado pelo sujeito que você performa. Então, Sarah a gente Wagner usa. York, o Sim. que é a vida? Eu escrevi isso no Facebook. A vida é um encontro breve com as sensações possíveis de si mesmo, muitas vezes problemáticas, imersas em reclames, gozos, violências, alegrias ou tristezas. Mas o fato é que a vida é uma ação breve. Nada mais. Sarah Wagner York, o que é a vida? A vida é uma ação breve, por vezes feita de violências, belezas, tristezas, mas é breve, é uma ação breve. Sarah Wagner York, o que é a vida?
é uma ação breve. Gente, eu tive o incrível prazer de conversar com essa pessoa maravilhosa, essa pessoa inteligentíssima, cheia de vida, cheia de cursos, cheia de muitas coisas e cheia de amor. Eu só consigo sentir amor em você, Sarah Wagner York. Eu quero ser seu amigo. E sim, e deixando bem claro que York não é close de viado, não. York é o seu nome mesmo, né, Sarah? É o meu sobrenome desde 2010, casada com um homem inglês, que é York. Acho que é isso. Não é só um close de travesti, não. Exatamente. Olha, João voltou. João tá aqui. Deixa eu só ligar o áudio dele aqui. A luz chegou a cair tudo. Caiu, João. Caiu luz, caiu internet. Problemas de EAD, né, gente? É assim mesmo. Mas sintetizando aquele nosso papo, a gente espera que isso se perpetue e que isso continue e que isso não morra em vocês. Que isso continue por longos e longos anos na FGV, que é uma faculdade extremamente importante para que isso aconteça, né, Sarah? Sim. É isso. João, depois de pegar essa live, dá uma olhada no que a gente já te indicou. Falamos Isso. muito. E aí agradecer a você, entrevistador digital, Fernando, querido, Deixa eu só agradecer o João. Aí a Sim. gente fala. João, obrigado, querido, pela sua presença. Foi de extrema utilidade. É muito bom saber que existem outros campos de classe A, de classe média alta, que estão se preocupando com isso. É um grande passo que você está dando e eu te admiro muito por isso. Não sai, não. Eu vou te tirar daqui, fica aqui embaixo, que no off a gente conversa. Posso só fazer um pedido? Fica à Pro vontade. pessoal entrar no Instagram do Coletivo Existo, dar uma olhada lá porque a gente está falando, o que a gente está fazendo. É Não tem... @coletivo existo? É @Coletivo Existo. Perfeito. É isso. Maravilha. Recado dado. Até daqui a pouco. Perfeito. Sara, obrigado, querida. Eu só tenho a te agradecer. Você é maravilhosa. Você é luz, como eu disse pra você, e eu quero ser seu amigo, porque você é maravilhosa. E eu espero que você tenha gostado. Obrigado, gostei muito. Quero convidar também todo mundo que assistir essa live em qualquer tempo, dê uma olhada no @Sarah Wagner York, nas redes sociais, Instagram, Facebook, Medium, e lá, inclusive no Medium, vários textos muito interessantes, que quando eu não estou fazendo nada, eu traduzo texto de grandes pensadores, e aí está lá no Medium também. Muito obrigado pelo convite, estou aqui à disposição sempre que precisarem. Eu que te agradeço demais. Vou falar a mesma coisa para você. Fica aqui embaixo. Eu vou encerrar o programa e a gente termina rapidinho aqui no off. Tá bom? Beleza. Meu beijo. Gente, olha isso! Que programa foi esse hoje? Gente, que maravilha, né? Eu gostei bastante. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, que vocês tenham se informado. Nosso papo foi super, super, super bacana. Não esqueçam de ir lá no @entrevistador digital, de se inscrever no canal do YouTube, de ir lá curtir a página no Facebook, porque tá tudo lá, tá? Eu espero vocês na semana que vem. Espero que tudo dê certo. Espero muito que essa vacina chegue. E ó, fui!